Imagina um cenário onde a sobrevivência de um povo inteiro que tá ali, tipo, à beira da extinção mesmo, depois do massacre de todas as suas principais lideranças. Uhum. Uma situação crítica. Exatamente. Imagina que a sobrevivência deles passa a depender quase que exclusivamente de um grupo de mulheres. E a principal tática que elas usam para impedir que a história do povo seja apagada não envolve pegar em armas físicas. Certo. Envolve transformar a própria pele, através de tintas e de grafismos, numa espécie de roteador cósmico. Tudo isso para manter o conhecimento dos ancestrais vivo. Nossa, parece até enredo de ficção científica complexo, né? Pois é, parece muito, mas o mais chocante é que isso é o passado recente. E, na verdade, é a realidade atual que acontece agora mesmo, lá no estado do Ceará, aqui no Brasil. Isso é um choque de realidade gigante para quem está acostumado a ver história como aquela coisa estática, né? Aquela coisa que fica presa em livros ou em museus. Sim, total. As fontes que a gente tem para hoje, elas mostram que a memória não é um arquivo morto, sabe? Ela é uma ferramenta prática, uma ferramenta diária de sobrevivência. Exato, exato. E, bom, no nosso mergulho profundo de hoje, a gente vai explorar uma coleção de relatos que são diretos e, riquíssimos sobre duas etnias específicas. Uhum. A gente está falando do povo Tremembé, que vive ali na região da Barra do Mundaú, pegando Itapipoca, Itarema e Acaraú. E também vamos falar do povo Carão-Jaguaribaras. Dois grupos com histórias muito intensas. Muito. E o que salta aos olhos nesses documentos é justamente essa missão de entender a identidade indígena não como uma lembrança do passado, mas como um mecanismo vivo, sabe? É sobre como essa identidade é mantida forte hoje, desde, a defesa física do território onde eles pisam até as salas de aula das universidades modernas. Mas antes da gente mergulhar de cabeça nos detalhes da mecânica de toda essa resistência, eu acho que cabe fazer uma ressalva metodológica, sabe, bem importante para quem acompanha a nossa discussão hoje. Uhum, com certeza, manda ver. Então, os textos e relatos que servem de base para nossa análise, eles abordam feridas históricas que ainda estão muito abertas. Sim. Eles relatam conflitos territoriais pesadíssimos, massacres, a pressão constante de poceiros e o próprio debate jurídico sobre o marco temporal. Um tema super delicado. Exato. Então, nosso papel aqui não é validar lados políticos ou adotar posições sobre leis vigentes, sabe? O objetivo é simplesmente reportar de maneira bem fiel e imparcial o que está escrito nas fontes originais. A ideia é compreender o mundo exatamente a partir da ótica e das palavras das pessoas que viveram e que registraram essas experiências. Perfeito. É fundamental a gente ter isso em mente. E, bom, para compreender essa ótica, o ponto de partida óbvio e totalmente inegociável nesses documentos é a questão do espaço físico, né? A Terra. A Terra, exato. O relato focado no polo Tremembé, que foi escrito pela Adriana Tremembé lá na década de 90, traz um detalhe que meio que muda a forma como a gente geralmente entende as disputas por terra. Muda bastante. A fonte descreve que a comunidade iniciou um movimento muito forte de resgate de costumes que eram reprimidos na época. Mas, o estopim da repressão ocorreu justamente quando ele decidiu retomar a posse do seu território tradicional. E a causalidade aí é o que a gente precisa destacar com muita atenção, sabe? Como assim? É que os documentos relatam que as ameaças diretas e a violência não aconteceram simplesmente porque alguém queria plantar na mesma terra. O conflito escalou porque os poceiros, que eram aquelas pessoas que mantinham o domínio da região por meios legais ou até informais na época, eles perceberam uma coisa. O quê? Eles perceberam que a reivindicação da terra era de forma indissociável uma reivindicação de identidade. Nossa, é uma dinâmica muito particular mesmo. Se a gente tentar trazer isso para um contexto, digamos, mais urbano, mais cotidiano para algumas pessoas, seria herdar uma casa de família, sabe? Tô acompanhando. Aí você herda a casa, descobre que tem invasores lá dentro e percebe que a briga não é sobre a metragem da casa ou o valor do imóvel. O conflito explode, quando o herdeiro tenta pendurar um quadro da própria avó na parede da sala. Exato, exato. O simples ato de mostrar quem a pessoa passa a ser visto como uma afronta intolerável.
De repente, você tem um alvo nas costas só por pendurar um quadro. Nossa, essa analogia é perfeita. Mas a questão vai até um pouco além da representação simbólica desse quadro da avó, sabe? Sério? Como assim? É que, para nossa ótica ocidental contemporânea, a terra é majoritariamente um ativo financeiro. É um espaço de exploração, de construção, de gerar capital, né? Sim, mercado imobiliário puro. Isso. Só que, para os Tremembés, segundo o que está na fonte, o território é a pré-condição fisiológica para a cultura deles existir. Fisiológica? Caraca. É, tipo, sem a terra, não tem a planta que eles usam para medicina, não tem o espaço sagrado para dança, não tem a conexão com o que eles chamam de encantados, que são os espíritos da natureza. Ah, entendi. Fica impossível praticar a cultura. Exatamente. Então, a perseguição descrita nos textos ocorreu porque, ao negar a identidade indígena daquele povo, os poceiros tentavam invalidar o direito deles à terra. Existir, nesse contexto todo, era o maior ato de rebeldia possível. Nossa, o que levanta uma dúvida gigante sobre a estratégia de reação deles, né? Porque pensa bem, se a identidade está totalmente amarrada à terra e a terra está sob ameaça iminente dos poceiros, como é que um povo responde a isso no dia a dia? Pois é. Eles não podiam simplesmente, montar um exército tradicional. E a resposta que está documentada pelos Tremembé é fascinante. Eles decidiram ancorar a defesa do território e a união do grupo inteiro em celebrações. Festas. Festas, exato. Eles se estruturaram 4 grandes festas anuais, justamente para manter a luta acesa, sabe? Especialmente entre os mais jovens. E tudo isso sempre sob a orientação dos troncos velhos. Que são sábios anciãos da comunidade, né? Isso, os troncos velhos. E essas celebrações... Elas funcionam como um mecanismo muito sofisticado de defesa social. E a primeira que é mencionada nos documentos ilustra isso perfeitamente, que é a festa do Murici e do Batiputá. Nossa, sim. Que, aliás, começou em 2009. E olha, essa festa me fez parar a leitura. De verdade. Porque quando a gente pensa em uma festa tradicional indígena, a gente imagina logo uma coisa ancestral, né? Algo que acontece ali há milênios. Sim, a gente tem essa visão estereotipada. Total. Mas a primeira edição foi há pouquíssimo tempo, foi em 2009. E o motivo, pelo que diz o texto, é que grandes queimadas e desmatamentos destruíram a maior parte das áreas onde o Murici e o Batiputá cresciam. Uhum. E aí eu fiquei me perguntando, peraí, por que fazer uma festa para celebrar algo que acabou de ser destruído? Fazer um protesto, uma passeata, uma denúncia, não seria o caminho mais lógico? É uma pergunta excelente. E é justamente essa inversão de lógica que torna a estratégia deles tão eficaz ao longo prazo. Como assim? Pensa bem, um protesto marca o momento da perda, da raiva. Uma festa marca a eternidade do valor daquele recurso. O texto detalha muito bem que o óleo do Batiputá é central para a medicina e para a culinária deles. Ah, tá. E o Murici? O Murici é consumido como suco e também numa bebida tradicional chamada aluá. Então, quando o desmatamento tentou arrancar de forma violenta a base alimentar e medicinal do povo, o luto deles foi transformado em um evento pedagógico. Uau! Transformaram a dor em ensinamento? Exato. Ao celebrar os frutos com uma festa, a comunidade obriga, de certa forma, as novas gerações a entenderem o valor sagrado daquela planta. A mensagem não é tipo, olha o que nós perdemos, coitados de nós. E sim, olha o que a gente nunca pode deixar de proteger, né? Precisamente. É um escudo cultural que foi formado a partir de uma tragédia ecológica. Genial! E essa lógica da festividade como ferramenta de resiliência, ela se desdobra o ano todo, né? Porque tem também a festa de Iemanjá, ali nos dias 1º e 2 de fevereiro, onde eles reverenciam a Mãe d'Água. Sim. Mas, de novo, as fontes não descrevem isso apenas como um evento místico isolado, sabe? De ir lá e fazer uma oferenda. O relato aponta que, nos rituais, eles buscam ativamente, e eu cito aqui, fartura de alimento, garra e determinação para lutar por nossa terra. Uhum. Ou seja, a espiritualidade é o combustível prático para a resistência física. Sem dúvida. E, além dessas celebrações mais místicas, tem também o trabalho de reescrever a própria história dentro da educação formal deles. Sim, na escola. Isso. O texto cita o Dia do Índio como um momento crucial,
onde a escola Brolhos da Terra entra em ação com força total. As crianças e os jovens não ficam lá consumindo livros didáticos externos, que vêm de fora. Que geralmente trazem uma visão bem distorcida, né? Pois é. Em vez disso, eles pesquisam e produzem os próprios materiais sobre os anciãos, sobre as práticas da comunidade. Eles mesmos se encarregam de documentar as narrativas para o futuro. Isso garante que eles nunca vão depender da versão de agentes externos. Perfeito. O que culmina na quarta celebração, que é citada no documento, que começou em 2016, que é a Festa da Farinhada. A farinhada, sim. Porque a fabricação da farinha e da goma de mandioca exige um esforço físico intenso, né? E, mais importante, exige um esforço conjunto. Muito braço, muita gente trabalhando junto. Sim. E o texto faz muita questão de enfatizar que todo o povo trabalha junto e todo o povo se alimenta junto. Ao focar na produção do alimento ali no coletivo, eles tecem uma malha social mas tão apertada que dificulta muito a desagregação frente a essas pressões e ameaças externas que eles sofrem. Fica difícil quebrar o grupo. Com certeza. E se a gente conectar tudo que a gente viu até aqui, a estratégia do povo Tremembé utiliza a terra, os frutos e o trabalho coletivo para reafirmar a existência deles. Exato. Mas o segundo relato que a gente está analisando hoje, que é focado no povo Carão Jaguaribaras, demonstra uma resposta bem diferente para ameaças que são muito semelhantes. É uma abordagem fascinante. Sim, porque se para os Tremembé a grande âncora é o solo geográfico, para a galera do Carão Jaguaribaras, o território de resistência mais imediato e mais fundamental é o próprio corpo humano. Nossa, e aqui a gente entra no conceito das tauás sagradas. O texto descreve as tauás como traços e pinturas corporais, né, que usam pigmentos totalmente naturais, como urucum, genipapo, barro, carvão. Isso. E o relato é categórico. Ele deixa muito claro ao afirmar que essas pinturas não possuem qualquer função estética de enfeite. Não é para ficar bonito, sabe? Longe disso. A fonte afirma que as tauás têm a função de interligar o mundo material e o mundo imaterial. E eu confesso que eu fiquei tentando entender a mecânica prática disso durante a leitura. E como você interpretou? Parece muito que a pintura corporal funciona quase como um código de barras tecnológico, sabe? Ou talvez um QR Code, só que focado na cosmologia. Um QR Code cosmológico. Interessante. Sim, porque, no momento em que aquele padrão específico de tinta preta de genipapo toca a pele da pessoa, parece que ela é imediatamente escaneada e conectada à rede de informações e às memórias dos ancestrais. A tinta é o Wi-Fi deles. Olha, a analogia do código legível, ela ajuda bastante a ilustrar o aspecto da comunicação para quem está escutando. Mas a gente precisa aprofundar um pouquinho mais a mecânica disso. Tá. Me explique então. Porque a Tauá é muito mais ativa do que um simples QR Code. Pensa assim, um código digital apenas aponta para um site ou para um texto estático que está num servidor, distante, né? Mas os grafismos das Tauá são, em si mesmos, uma linguagem escrita viva. Eles transmitem mensagens individuais daquela pessoa para o mundo ao redor, mas também funcionam como um portal literal para incorporar seres místicos. Caramba! O texto diz literalmente que as pinturas chegam a servir como, e eu abro aspas aqui, a língua de outros seres do mundo para o indivíduo. A pessoa que está pintada não está apenas exibindo um símbolo do passado ou um link estático. Ela se torna um canal ativo onde o presente material e o imaterial conversam em tempo real. Nossa, a complexidade disso é absurda de linda. E a condução dessa comunicação tão intensa leva a gente ao ponto de virada histórico que quase apagou os Carão Jaguaribaras do mapa. Sim, o momento mais tenso da história deles. O texto relata um período de massacres sistemáticos no qual mais de 90 lideranças foram assassinadas. 90! Uma perda incalculável. Sim. E considerando a dinâmica que é comum em conflitos de muitas etnias, onde a linha de frente do combate físico muitas vezes contava com uma presença majoritariamente masculina, a morte em massa dessas lideranças colocou eles literalmente diante do abismo da extinção.
E aí a responsabilidade de impedir que o povo desaparecesse de vez caiu toda sobre as mulheres. E o documento atribui essa salvação à força de Kayane Carro. Kayane Carro. Exato. Que representa a essência matriarcal, sabe? A liderança feminina que assumiu a linha de frente quando aquela estrutura de defesa física tradicional ruiu por causa do massacre. Sim. A expressão exata que é usada no texto é que as mulheres foram pro embate batendo contra a muralha colonial. Mas a grande genialidade da estratégia matriarcal aqui foi compreender que tentar vencer um poderio bélico gigante com mais combate físico direto resultaria inevitavelmente no aniquilamento total deles. Não ia sobrar ninguém. Pois é. Então, a preservação da raiz teve que se dar através do recolhimento estratégico e da transmissão muito cuidadosa do conhecimento. O que faz todo sentido, né? Porque pensa, se os invasores estão destruindo os assentamentos, estão matando as lideranças, como é que você preserva a biblioteca de conhecimentos da sua civilização se não tem prédios seguros ou livros de papel para guardar? Exatamente. Onde você guarda tudo isso? Na pele, né? As mulheres que transformaram os próprios corpos e a educação secreta dos filhos nessa grande biblioteca invisível aos olhos do colonizador. Elas seguraram firme o conhecimento cosmológico, as histórias antigas, o significado e a linguagem das Tauás. E a eficácia dessa tática matriarcal de longo prazo é, totalmente incontestável. Sim. O próprio fato da gente estar lendo um relato vivo dessa etnia hoje, décadas depois deles terem sido dados como oficialmente extintos pelos livros de história, prova que o instinto de preservação feminina funcionou brilhantemente. Nossa, é a prova viva mesmo. A continuidade da etnia foi garantida por elas, a tal ponto que o texto menciona um detalhe muito importante. A atual cacique do povo hoje é uma mulher. A manhota. A manhota, exato. A liderança feminina não foi apenas uma medida de emergência tapa-buraco lá no passado. Ela reestruturou toda a fundação do poder e da resistência deles para o presente. Incrível. Isso faz a gente refletir muito sobre quantas civilizações ou comunidades poderiam ter sido extintas se elas dependessem apenas da força bruta e das armas para sobreviver, né? Com certeza. Guardar a essência na linguagem e na própria pele provou ser muito mais poderoso a longo prazo. No entanto, essas muralhas coloniais que são mencionadas no texto, elas não ficaram presas lá no passado, sabe? Não mesmo. Elas só mudaram de endereço e, digamos, de material de construção, o que nos conduz direto à parte mais contemporânea da nossa análise hoje. A universidade. Cercas lá no interior do Ceará, mas também os corredores cimentados da universidade pública e privada. O relato de quem vivencia o ambiente acadêmico atual como um estudante indígena expõe uma camada de exclusão que é muito sutil, mas é extremamente violenta. Sim, a violência não é mais só o tiro, né? Não. A fonte aponta à existência de um estigma muito profundo. É aquela percepção velada, aquele olhar atravessado, de que um corpo indígena com suas pinturas e suas crenças simplesmente não combina com a rigidez técnico-científica ocidental das universidades. É um absurdo. O documento afirma, e eu acho essa frase muito forte, que ser estudante indígena na universidade é ser bem mais que um estudante. É precisar estar o tempo todo se posicionando e demarcando seu espaço. Nossa, existe um embate estético e epistemológico fortíssimo relatado aí, né? O texto descreve que o estudante lida com questionamentos baseados puramente na aparência dele. Tipo, quando ele entra numa sala de aula com o corpo pintado. As pessoas julgam a capacidade intelectual pela tinta na pele. É o preconceito estrutural na prática. Isso, sério, levanta um paradoxo enorme sobre a educação moderna para mim. Porque as universidades adoram propagandear conceitos como pluralidade, diversidade e inclusão naqueles folhetos bonitos, né? Nos outdoors da vida. Isso. Mas o relato mostra que na prática burocrática do dia a dia, a expectativa institucional muitas vezes é que o indígena deixe sua cultura na porta de entrada da faculdade, que ele vista o jaleco branco, adote os métodos europeus de pesquisa sem questionar e se comporte de acordo com o padrão esperado por eles. Sim. Existe uma pressão para higienizar a identidade. Total. Se o conhecimento dele, que vem dos avós, dos anciãos, não se enquadra na grade curricular rígida e certinha,
Ele é tratado como um folclore interessante, um mito, e não como ciência válida. E exatamente para combater essa expectativa absurda de assimilação, que a fonte introduz um conceito que eu achei brilhante. A universidade como um espaço de desatrofiamento da voz indígena. Desatrofiamento. Essa palavra é forte. Ela carrega um peso semântico imenso, né? Quando a gente pensa em algo atrofiado na nossa fisiologia, a gente está falando de um músculo ou de um órgão que perdeu a sua função vital porque foi forçosamente imobilizado ou porque foi impedido de receber nutrição ao longo de muito tempo. Tu fala em voz atrofiada, a argumentação dele é de que a estrutura acadêmica hegemônica impôs uma tal língua universal, né, tipo métodos rígidos, só citações de autores clássicos europeus, lógicas de pensamento superlineares, e que isso simplesmente imobilizou a forma como o pensamento indígena podia se expressar publicamente na academia. Eles engessaram a voz dos caras. Precisamente. E o processo de desatrofiar essa voz dentro da universidade não se faz apenas usando uma pintura corporal na aula para chocar os colegas. Ah, não. Não. Faz-se através do embate direto com o que a fonte chama de marco temporal da história. Como funciona esse embate na prática? Bom, o autor escreve o seguinte: sabemos que o mundo não começou no marco temporal datado de 1500, ano inicial do processo de colonização. Ou seja, a batalha dentro da sala de aula envolve exigir que a matriz curricular do curso deixe de tratar o conhecimento pré-1500 como mera curiosidade de antropólogo e passe a integrar isso como uma sabedoria técnica e válida. Caramba, essa é uma cobrança que abala as fundações do currículo de qualquer universidade do Brasil. Com certeza, Bala. Porque, pensa bem, se os cursos não integralizam a ancestralidade e continuam ensinando passivamente que o progresso civilizatório no Brasil começou só com a chegada das caravelas portuguesas, sabe, as universidades vão continuar reproduzindo, em looping, a mesma muralha colonial que as mulheres carão-jaguaribaras enfrentaram lá no passado com o próprio corpo. A mesma violência. A mesma violência, apenas com uma roupagem mais diplomática e um vocabulário mais rebuscado. O que torna a ocupação desses espaços acadêmicos uma questão tão urgente para os povos indígenas hoje. O texto ressalta que apresentar bons resultados, pesquisar duro e ocupar essas cadeiras, apesar de todos os olhares tortos e discriminatórios, não é apenas um projeto de ascensão de carreira individual. Não é sobre ter um diploma para ganhar bem. É sobre o coletivo, né? Total. A fonte diz explicitamente que honrar os antepassados que tombaram e morreram lá atrás é o que de fato motiva essa juventude a garantir esse espaço hoje. Vencer dentro da academia é, no fim das contas, desarmar a engrenagem que invisibilizou eles por séculos. Nossa, e observando essa jornada inteira que a gente trilhou nessas fontes hoje, a gente consegue ver muito claramente que a resistência não tem uma única face, sabe? É verdade, ela é multifacetada. Ela começou lá nos relatos com as ameaças diretas e físicas aos Tremembé, e aí a gente viu a genialidade deles de usar festas com ingredientes da floresta para criar muralhas sociais contra os poceiros. Passou pelo sacrifício profundo das lideranças dos Caranjaguaribaras, onde as mulheres assumiram o controle e transformaram a própria pele e o conhecimento místico das Taiowás em uma biblioteca viva à prova de balas. A salvaguarda da etnia. Isso. E aí tudo isso culmina nos laboratórios e nas bibliotecas atuais, com os estudantes lutando para desatrofiar esses conhecimentos que ficaram paralisados por séculos devido a currículos engessados. É uma linha do tempo fantástica. E isso demonstra de forma incontestável que a cultura e a identidade são ecossistemas super adaptáveis, né? A preservação da memória antiga não se opõe de jeito nenhum ao domínio de novos conhecimentos modernos. Nem um pouco. Na verdade, como as fontes apontam muito bem, as ferramentas modernas, seja dominar a escrita ocidental na escola da aldeia ou fazer uma graduação numa universidade de ponta, elas são utilizadas de forma tática para fortalecer a base original deles, e não para substituí-la. Eles pegam as armas do sistema e usam para defender a própria raiz. Exatamente. É uma capacidade de adaptação que acaba desafiando a forma como nós mesmos enxergamos a nossa própria relação com o passado, sabe? Com certeza, mexe com as nossas certezas. Sim,
Porque se a gente está percebendo, a partir de todos esses relatos profundos, que a história ensinada até agora muitas vezes tenta apagar a vitalidade de povos que estão aí vivos, produzindo conhecimento avançado e resistindo bravamente hoje, isso deixa uma provocação bem inquietante para a gente refletir. Qual provocação? Fica o questionamento para quem está escutando. Se um sistema inteiro de educação conseguiu ignorar e atrofiar vozes tão ricas, profundas e complexas por tanto tempo, apenas em nome de um padrão europeu, sabe que outras verdades absolutas da nossa sociedade moderna foram construídas sobre narrativas que são propositalmente incompletas? É uma pergunta pesada. Pois é, que partes vitais da nossa própria compreensão de mundo ainda estão imobilizadas por aí, esperando que a gente finalmente tenha a coragem de iniciar o nosso próprio desatrofiamento. Fica essa reflexão para quem acompanhou a nossa análise de hoje.